e bem-vindos ao Psicoinformação. Eu sou Ana Clara e nesse episódio vou apresentar a adaptação de um trabalho acadêmico realizado no curso de Serviço Social da UF de Rio das Ostras, intitulado Serviço Social no Combate ao Racismo no Brasil. Bom, vamos lá! Esse trabalho tem como objetivo refletir sobre o papel do assistente social no combate ao preconceito e ao racismo na sociedade brasileira. A questão central que orienta nosso discurso é como a prática e os fundamentos do serviço social podem contribuir para o combate ao racismo estrutural. Para construir essa argumentação, partimos do caminho metodológico da revisão e estudos de diferentes literaturas, reportagens e os textos discutidos em sala de aula, em especial aqueles que discutem as origens históricas do serviço social, como, por exemplo, o significado sócio-histórico da profissão. Maria Carmelita Yazebek. A partir desses estudos, nota-se que o preconceito racial não é apenas um problema individual ou moral, mas estrutural, vinculado às desigualdades sociais, econômicas e políticas. Portanto, também deve ser enfrentado por meio de uma atuação profissional ética, crítica e comprometida. No desenvolvimento deste trabalho, partiremos do início com uma linha do tempo da história dos povos pretos no Brasil, abordando os principais marcos históricos como a colonização, o Brasil Império, a Lei Áurea e a República, destacando como esses períodos estruturaram desigualdades raciais que persistem até os dias atuais. Em seguida, iremos analisar aspectos da história que muitas vezes são excluídos, como a ditadura militar e a aplicação da lei da vadiagem no controle e a marginalização da população negra. Também iremos discutir sobre os conceitos de preconceito e racismo, distinguindo seus significados e trazendo reflexões sobre seus impactos sociais. Em outro momento, vamos pontuar o conceito de branquitude e sua relação com os privilégios estruturais na sociedade. Para fundamentar nosso trabalho, utilizaremos dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, que revelam as desigualdades raciais em diversas áreas sociais. Por fim, encerraremos o trabalho com a análise da atuação do serviço social nesse cenário, destacando os princípios éticos da profissão e os caminhos para uma prática antirracista. Desenvolvimento. Processualidades históricas do racismo no Brasil. Infelizmente, não é possível falar sobre a população negra no Brasil colonial sem falar de escravidão, já que a mesma chegou ao país por meio de tal prática. O contato da África com a Europa, intensificado a partir do século XV, deu início a um longo processo de exploração que culminaria na escravização de milhões de africanos, mais tarde, na partilha e ocupação colonial do continente. A diáspora africana aconteceu pouco tempo depois, o ocorrido que levou à vinda de cerca de 5 milhões de escravizados africanos ao Brasil, tornando-o na maior potência de escravista da história. O Brasil foi a última nação do Ocidente a abolir a escravidão, em 1888. O processo da escravidão trouxe consigo não só o preconceito racial, já que os negros eram tratados de forma inferior apenas por serem negros. Eles eram ratificados, submetidos à codificação, atribuindo-lhes a condição de objeto de mercadoria e não como indivíduos, o que dialoga com a teoria marxista do livro Capital. A escravização dos negros tirou do sujeito a sua condição humana, além do apagamento histórico a que essas pessoas foram submetidas. O racismo no Brasil tem sua origem principal na escravidão, onde o negro é tratado como inferior na sociedade pela sua cor. O branco não só escravizou o negro, mas também sua cultura, seu passado, suas raízes. Esse cenário de violência e dominação se intensificou durante o Império, período no qual o trabalho escravo continuou sendo essencial para a economia brasileira. No período imperial brasileiro, a população negra continuava sendo usada de mão de obra escrava. Com a exportação do café e as suas fazendas produzindo ainda mais nesse período, a escravidão era essencial para a economia na visão escravista. A concentração da entrada de escravos pelos portos ao sul do Brasil, com amplo destaque para o Rio de Janeiro, cresceu enormemente. Foi, aliás, a importação e não o deslocamento de escravos da região de Minas Gerais, como se pensava há alguns anos, a principal fonte de suprimento de cativos nessa fase da economia cafeeira. Fausto, 2008. Mesmo com a abolição da escravatura em 1888, a população negra continuou em desvantagem econômica, racial e social perante a sociedade. Logo depois, veio o período republicano, em 1889. A abolição da escravatura, oficialmente marcada pela Lei Áurea, foi um ponto de virada, mas está longe de ter representado uma real liberdade para os negros. Entretanto, para que essa lei fosse de fato promulgada, ocorreram diversas outras leis para que de fato a escravidão fosse abolida. Um exemplo de lei foi a do ventre livre, que foi estabelecida em 1871, e que consistia em que os filhos de escravos nascessem livres. A Lei Áurea, por sua vez, não foi responsabilidade principal da princesa Isabel. O movimento abolicionista foi resultado de décadas de lutas de ativistas negros, intelectuais, jornalistas e parlamentares.
O cenário de absoluta ausência de reconhecimento da dignidade da pessoa humana em relação aos negros escravos e o nascedouro das leis abolicionistas, iniciado no conjunto de manobras sociais empreendidas entre o período de 1871 e 1888 em prol da libertação dos escravos. Monteiro, 2012. A assinatura da Lei Áurea foi uma decisão política, influenciada por pressões internas e internacionais, pela força do movimento abolicionista e pelo colapso do sistema escravocrata, já que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. No entanto, a abolição formal não significou inclusão social. A República chegou sem políticas de reparação e os desafios enfrentados pelos negros se reorganizaram sob outras formas. Essas desigualdades históricas seguem visíveis até os dias de hoje, principalmente no acesso ao mercado de trabalho. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os índices referentes a indivíduos autodeclarados negros e pardos evidenciam o aumento da presença dessa população em ambientes de trabalho informal. O estudo do IBGE cita que a informalidade do mercado de trabalho está associada muitas vezes ao trabalho precário e ou à ausência de proteção social que limita o acesso a direitos básicos como a remuneração pelo salário mínimo e o direito à aposentadoria. IBGE 2022. O Brasil República para os negros começou com uma suposta liberdade. A Lei Áurea já tinha sido declarada, mas nesse período a população negra enfrentou outros diversos desafios para sua dignidade. Um dos desafios que a população negra enfrentava era a sua inserção à sociedade, a participação política e a igualdade. De modo geral, o modo que o interesse das elites e do governo brasileiro se destacava era excluir o negro do plano político, social e econômico. Para isso, usaram as teorias raciais e a imigração europeia, que era um processo de marginalização dos indivíduos negros. Dentro desse mesmo contexto de exclusão e marginalização, surgiu a chamada Lei da Vadiagem, como um dos instrumentos legais que aprofundaram a repressão à população negra. A Lei da Vadiagem foi amplamente utilizada como um mecanismo de repressão e criminalização, tendo sua origem no período pós-abolição, 1888, quando muitos ex-escravizados, sem acesso à terra ou a emprego formal, passaram a viver de pequenos trabalhos ou de forma informal. A intenção era controlar a população pobre e manter a ordem social baseada em padrões elitistas e racistas. Esta lei ainda ecoa no presente por meio da seletividade penal, especialmente contra os mais pobres, negros e marginalizados da sociedade. Essa criminalização se revela na abordagem policial em estereótipos e encarceramento em massa da população negra. O desenvolvimento e a cultura mental permitem seguramente às raças superiores apreciarem e julgarem as fases por que vai passando a consciência do direito e do dever das raças inferiores e lhes permitindo mesmo traçar a marcha que o desenvolvimento dessa consciência seguiu no seu aperfeiçoamento gradual. As raças inferiores eram a negra e a indígena. Nina Rodrigues, no esteio de seus contemporâneos, construía a imagem do sujeito criminoso e inferior dotado de um padrão de desenvolvimento moral e ético inferior aos brancos. Assim, era a inferioridade dessas raças que definiriam seu caráter degenerado. Valença, 2014. Página 100. Dessa forma, é fundamental para o serviço social compreender essa lei para que nos dias atuais essa marca não se perpetue e continue excluindo os povos pretos. O mesmo racismo estrutural que marcou o período republicano inicial seguiu presente e foi inclusive reforçado durante regimes autoritários como o da ditadura militar. A ditadura instaurada em 1964 não originou o racismo no Brasil. Entretanto, em decorrência desse regime autoritário, houve uma acentuação do mesmo. Esse arcabouço político utilizou-se desse estigma como um expediente para propagar internacionalmente a ideia de que a nação brasileira era desprovida de preconceito, embora a realidade divergisse substancialmente do que o regime militar disseminava. Havia deliberadamente um desejo da ditadura, dos governos militares, de apresentarem o Brasil como um paraíso racial, como um lugar que não havia racismo. Abreu, 2022. Apresentavam esse discurso como um instrumento de controle social. A população negra foi a que mais padeceu sobre o regime político, visto que o Brasil ao longo do tempo foi enraizando o racismo em seu território. O número oficial reduzido de vítimas da ditadura esconde um conjunto grande de violências que foram perpetradas contra vários setores da sociedade, e particularmente a população negra, e não apenas pela perseguição a pessoas envolvidas em movimentos políticos e culturais da população negra. Essa visão vai se expressar naquilo que a gente historicamente chama de violência. Pedretti, 2022. A ditadura militar perpetuou violências muito além daquelas oficialmente registradas.
Os grupos racializados foram os que mais sofreram, por mais que não estivessem nessa militância política. Sucedia que, mesmo fora da resistência política, sofriam a violência que era rotulada como violência comum. Há diversos documentos que comprovam que na ditadura houve esse reforçamento do racismo no Brasil, pois a população que mais sofria com esse estigma era majoritariamente formada por pessoas em situação de pobreza e marginalizados, condição historicamente associada a grupos étnicos de pele negra e parda. Diante desse cenário de repressão e exclusão social, eclodiram movimentos que pugnavam por justiça e direitos, os quais foram de suma relevância para a conquista dos direitos que hoje possuímos. Muitos desses ativistas sacrificaram suas vidas para que, com o tempo, a população pudesse ser emancipada desse preconceito arraigado. Preconceito versus racismo e a história da branquitude. Embora frequentemente tratado como sinônimos, preconceito e racismo apresentam diferenças importantes. Racismo é a crença na existência de raças e sua hierarquização. É a ideia de que há raças e de que elas são naturalmente inferiores ou superiores às outras, em uma relação fundada na ideologia de dominação. Cefés 2016, página 10. O preconceito é um julgamento antecipado que fazemos contra uma pessoa, grupo de indivíduos ou povos, em decorrência de sua origem, cultura, religião, fenótipos ou simplesmente por não conhecermos ou termos algum contato e convivência. Aparecem opiniões formadas muitas vezes a partir de estereótipos e sem fundamentação concreta. Cefés 2016, página 11. Esses conceitos são fundamentais para o serviço social, pois nos permite compreender que o enfrentamento do racismo exige muito mais do que combater atitudes individuais. Requer mudanças estruturais e políticas públicas antirracistas que sejam consistentes com os princípios éticos da profissão. Nesse sentido, para compreender de forma mais profunda as raízes do racismo estrutural, é essencial também refletir sobre o papel da branquitude e os privilégios historicamente associados a ela. O conceito de branquitude refere-se à posição social historicamente privilegiada de pessoas brancas em sociedades racializadas como a brasileira. A branquitude frequentemente opera de forma invisível, normalizando os privilégios de um grupo enquanto marginaliza identidades negras. Embora a definição de branquitude seja alvo de disputas, há pelo menos um ponto consensual relativo à sua origem socio-histórica. Assim como as demais identidades raciais, esta é considerada um produto da dominação colonial europeia e, portanto, estaria intimamente relacionada à supremacia branca global, sendo impossível conceituá-la sem atentar para as relações de poder que lhe deram origem, o que sugere uma primeira assimetria que impede que se tracem paralelos entre a branquitude e as demais identidades raciais, construídas em resposta ou, se preferível, resistência a esta, como a negritude, por exemplo. Alves 2013, página 30. Reconhecer a branquitude é um passo fundamental para desmistificar as desigualdades raciais. No contexto do serviço social, isso implica uma prática profissional que busca a equidade, com sensibilidade crítica às relações de poder estabelecidas racialmente pela sociedade. Por que falar sobre racismo no serviço social? O Brasil, conforme evidenciado, é intrinsecamente permeado pelo racismo estrutural. Neste debate, é importante ressaltar a obra de Almeida 2019, que trata como o racismo institucional se estrutura na sociedade brasileira. Assim como a instituição tem sua atuação condicionada a uma estrutura social previamente existente, com todos os conflitos que lhe são inerentes, o racismo que essa instituição vem a expressar é também parte dessa mesma estrutura. As instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um dos seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto, as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Almeida 2019, página 31. O racismo estrutural é uma lógica que organiza a sociedade e as instituições, ou seja, está nos processos e não apenas nos indivíduos. O serviço social no Brasil não nasce espontaneamente como vocação individual de ajuda, mas como profissão organizada institucionalmente voltada para o enfrentamento de expressões da questão social dentro da lógica do Estado capitalista. Yazebek, 2009, página 28. Com a emergência do curso de serviço social, é estabelecido como premissa fundamental o comprometimento com a justiça social. O compromisso com a formação antirracista em serviço social numa perspectiva de totalidade nos mobiliza a refletir sobre conquistas importantes que emergiam a partir do trabalho e lutas coletivas da categoria. ABEPS 2025, página 7. Uma dessas conquistas são o Código de Ética do Assistente Social, que expõe que o exercício do serviço social, sem ser discriminado, nem discriminar por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física, Cefés 1993, página 25. Outro documento significativo são as Diretrizes Curriculares para a Formação em Serviço Social, ABEPS 1996.
Todas as conquistas que obtiveram foram de suma importância para a formação do assistente social nos dias de hoje, principalmente na luta antirracista. Diante disso, todo profissional deve ter a cognição de que sua formação se insere em uma sociedade racista. Isso implica a imperatividade de constantemente retificar a postura de reprodução deste, bem como revisar suas praxes cotidianas. Dito exposto, compete ao profissional atuar em instituições como CRAS, CAPS ou defensorias públicas, utilizando-se de instrumentos como encaminhamentos para denunciar situações de discriminação racial, entrevistas e visitas domiciliares, promovendo assim o acesso a direitos e cidadania. O Cefes, junto com o CRES, estão na luta através da campanha Assistentes Sociais no Combate ao Racismo 2018. O objetivo dessa campanha é promover o diálogo com a população negra e com a sociedade em geral sobre o racismo, trazendo visibilidade para a luta antirracista. Neste site foi reunido os relatos diante das experiências obtidas durante a ação que promoveu ou promove o combate antirracista no cotidiano profissional. Considerações finais. Neste estudo, buscamos refletir sobre a atuação do assistente social no combate ao preconceito e ao racismo no Brasil, partindo da seguinte questão central: como os fundamentos e as práticas de serviço social podem contribuir para o combate ao racismo estrutural? Para isso, estudamos e revisitamos marcos históricos que demonstram como o racismo se construiu no Brasil, período colonial ao republicano, incluindo a escravidão, a abolição da escravatura, sem indenização e as políticas de exclusão do século XX. Também analisamos eventos e leis historicamente reprimidos, como a ditadura militar e a lei da vadiagem, e refletimos sobre conceitos fundamentais como preconceito, racismo e branquitude, que ajudam na compreensão das dinâmicas sociais e institucionais que levam à desigualdade racial. Essa realidade é ainda exposta por dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que mostram que a comunidade negra continua sendo a principal vítima da desigualdade social no Brasil. Nesse contexto, destacamos que a atuação profissional do assistente social deve ser coerente com seu projeto ético-político profissional de defesa da justiça social, dos direitos humanos e da igualdade racial. O conteúdo de pesquisas na disciplina de Introdução ao Serviço Social e as análises de autores como Silvio Almeida, Maria Carmelita Azebeck e Angela Davis colaboraram para a nossa compreensão de que o combate ao racismo deve ser parte integrante de uma prática profissional crítica e dedicada. Concluímos, portanto, que o serviço social tem um papel importante no combate ao racismo estrutural e que somente com uma sólida formação teórica e uma postura ética atuante é possível contribuir para a transformação social e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E aí, o que acharam? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos. Até mais!